É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui, podcast do Paiva. E você que está assistindo a gente, vou pedindo aí com muito carinho para poder divulgar, para poder se inscrever no nosso canal, porque a nossa proposta é sempre trazer convidados e convidados que realmente fazem a diferença na sociedade. Hoje temos aqui uma galera bacana, uns amigos aqui especiais, que daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta, eles vão falar a respeito de um trabalho magnífico que eles fazem aqui no Rio de Janeiro. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right. Let's go. Então, mais uma vez aqui, nós estamos no 4º episódio podcast do Paiva e hoje com esses amigos do projeto Raízes. Vamos aqui falar com Marcelo e com Carlos. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, queria agradecer aqui ao estúdio, também queria agradecer também aqui ao professor Edson, que dá a oportunidade de a gente falar um pouquinho aqui dos Raízes de Santa Cruz, né? Pô, que bacana. E nós vamos falar aqui, eu quero saber muito, na verdade. Quero aprender muito com vocês. O pessoal que está assistindo também vai aprender muito. Mas antes, Carlos e Marcelo, eu quero mandar um alô para o Alan Oliveira, que é do Colégio Oliveira Malé, lá em Sepetiba, que está apoiando a gente, que faz um trabalho maneiro lá na região de Sepetiba. O Colégio Oliveira Malé atende educação infantil, atende ensino fundamental primeiro segmento, anos iniciais, anos finais e também o ensino médio. É uma escola de referência e uma pessoa que também vai ser convidada para estar aqui falando dos seus trabalhos, porque realmente ele faz a diferença, assim como vocês. E também mandar um alô para um amigo, secretário de Educação do Rio de Janeiro, o Renan Ferreirinha. Um abraço, Renan Ferreirinha, está fazendo um projeto bacana, sensacional aqui na cidade do Rio de Janeiro, com jets e muito mais. Agora, vamos falar, vocês vão aprender muito com o Marcelo e com o Carlos. Marcelo, Carlos, vamos falar agora a respeito do Projeto Raízes, como surgiu, o que é, né? O que é o Projeto Raízes. Conta aí para mim e para quem está assistindo a gente. Fala, galera, prazer, mais uma vez, sou o Marcelo Carvalho. O projeto Raízes de Santa Cruz surge como uma ideia que não era nossa. É de um amigo que eu vou mandar um abraço para ele, o Iner Soares. É um projeto de educação patrimonial que ele tinha, ele é professor de história, arqueólogo. E lá atrás ele me contou sobre essa ideia, já sabia da riqueza que Santa Cruz tinha, né, da sua história. E a gente junto iniciou, eu abraçando essa ideia dele, eu já tinha algumas pesquisas sobre a nossa comunidade. E aí o projeto, como surge o projeto inicialmente é assim, né? Oficialmente, assim dizendo. E aí, na mesma época, o Carlos trabalhava comigo, ele surgiu, ele acompanhou um pouco esse início, né, não oficial, né, de todas as nossas conversas. E aí o projeto surge com a ideia a partir desse amigo. Desse amigo. A ideia era dele. A ideia de Qual educação. ano era, mais ou menos? 2021. 2021. Mas antes disso, particularmente, eu já fazia algumas pesquisas, mas de forma autônoma, assim, eu pesquisava para conhecer mesmo, assim, de forma de caráter de conhecimento. Eu particularmente não tinha interesse de levar esse projeto através da ideia dele que me deu um estalo assim, para... O Raiz em si realmente foi através da ideia desse amigo. Não Raízes de Santa Cruz, a ideia é embrionária. Aí Sim. a gente junto, nós fomos desenvolvendo os estudos, a gente trocava muito figurinhas sobre artigos antigos, principalmente artigos científicos que falavam de Santa Cruz e não tinha o conhecimento, a população não tinha esse conhecimento. Então a gente começou a trocar algumas figurinhas e tudo mais, e passou o tempo, o Winner trabalha viajando, e aí ele foi viajar, eu continuei desenvolvendo o trabalho, ele voltou, isso nesse ano de 2025, a gente se reuniu aí, cara, vamos tocar esse projeto, vamos criar um Instagram,
para contar essa história, todo esse material que a gente reuniu. E aí a gente cria o Instagram, o projeto Raízes de Santa Cruz oficialmente surge esse ano, né, com a ideia de levar um conteúdo didático, a história de Santa Cruz através de um conteúdo didático, para que a gente conseguisse alcançar todas as idades, né? Geralmente quem tem o interesse nesse assunto são as pessoas mais velhas, né? Os jovens não têm, então a gente queria criar algo diferente, assim, com imagens de IA para as pessoas para aprender, né? E com um conteúdo bem embasado. E com isso surge o projeto Raiz de Santa Cruz, o Instagram Raiz de Santa Cruz, ele surge dessa conglomerado de ideias Então, que basicamente começou lá atrás com você, Sim. né? Aleatórias, para poder satisfazer o seu interesse. Isso aí. Né? Com isso foi agregando conhecimentos que você buscava até encontrar o amigo, como é que é o nome dele? O Winner. O Winner. Isso. Até encontrar o Winner e aí começou a realmente surgir uma proposta maior, não é isso? Isso. E aí foi justamente... Mas, na verdade, quando a gente se encontrou, era hobby. O nosso projeto era hobby mesmo. O dele também era. Assim, ele tinha esse projeto de educação patrimonial, né? Era uma ideia. Esse projeto era uma ideia, mas ele também não levou muito adiante. Assim, ele tinha todo o conhecimento e potencial, mas a gente acabou não levando esse projeto adiante na época, né? E depois a gente surgiu, nos encontramos de novo e começamos a criar os conteúdos. Depois de 2021 e agora mais recente que começou a ideia do surge de uma tem uma outra história aí que a gente vou deixar o Carlos falar um pouquinho aqui e aí a gente fala dessa. Sim, vai chegar nela. A gente vai chegar nessa história não oficial e eu conto para poucas pessoas isso é. Então, o pessoal que está assistindo a gente vai saber hoje. Vai saber hoje. E aí, Carlos, fala aí como vocês. O Raiz de Santa Cruz, quando começou, o Marcelo logo me chamou e falou, mandou mensagem, Carlos, tô aí com umas ideias de um projeto, vai ser bem bacana, eu queria que você trabalhasse comigo, aí com questão de pesquisa, você que está terminando seu mestrado. Eu falei, beleza, gostar de pesquisar é uma coisa que eu gosto. Ele, então a gente está falando aqui sobre a comunidade local de Santa Cruz. Eu falei, que interessante, pouca coisa a gente fala de Santa Cruz, ainda mais quando Santa Cruz é passado na televisão, é falado sobre sempre pelo marco da violência, pelas comunidades que são ali rodeadas, não falam que ali é um bairro imperial. Sempre falam marcado pela operação que teve em 2008, que foi uma mega operação, a gente teve muitas mortes e foi a saída do Comando Vermelho e a entrada das milícias. Então, quando Santa Cruz é manchete, é sempre de uma catástrofe, nunca de uma questão do bairro imperial de Santa Cruz. Então, quando ele me chamou, ele falou, vamos fazer uma pesquisa. E eu falei, vamos sim, Marcelo, eu gosto de pesquisar. E aí conseguimos fazer algumas pesquisas relacionadas, começou com as comunidades, que a gente ainda tem esse nosso... O Marcelo ser da comunidade do Rolas, onde eu trabalhei ali também desenvolvendo uns projetos sociais no Rolas. E então a gente falava muito de atender as comunidades. Só que a gente começou a abranger para toda Santa Cruz. Então quando a gente começou a falar sobre Santa Cruz, a gente começou a falar da história de Santa Cruz, porque o bairro imperial, como ganhou essa importância que aqui no Rio de Janeiro só temos 2 bairros que são imperiais, que é São Cristóvão e agora Santa Cruz. Agora já tem recentemente Santa Cruz. Uns 3 anos que é Santa Cruz. Inclusive a sua dissertação da faculdade foi sobre a comunidade do Rolas e tinha informações que na pesquisa dele do graduação, conta aí pra gente. Sim. Na minha graduação eu já tinha essa visão sobre o olhar das comunidades, como é carente, onde a comunidade às vezes falta educação, saúde, esporte e lazer. E eu trabalhava ali sobre esporte e lazer, mas numa perspectiva muito mais sobre pessoas idosas. Então eu ficava ali atendendo questão, nós somos professores de educação física, a gente não falou isso ainda, mas a gente ficava assistindo e a gente via como carente era aquela comunidade. Então, falei, eu vou pesquisar a história da comunidade, que é muito importante, e a história da comunidade é o seguinte: quando teve a derrubada aqui do centro, muitas... Dos túneis ali da catacumba, da comunidade da catacumba, que construíram o túnel ali da lagoa,
E desmobilizaram as famílias e... E aí eram lavradores que foram para a comunidade do Rolas. E aí ele era uma fazenda abandonada, na verdade nem era uma fazenda, ali todas as terras de Santa Cruz pertencem ao INCRA. Até hoje, isso é uma questão que... Descobrimos através de pesquisas. Ali pertence ao INCRA. Toda Santa Cruz ela pertence ao INCRA. E aí tinham latifundiários, né, que ficavam ali, que eram grileiros, que ficavam falando que aquela terra não era deles, então famílias importantes... Mas era apenas concessão. E não tinha essa regulamentação, aquelas terras pertenciam ao INCRA. Então os lavradores foram para lá e ficaram produzindo, então mandioca, onde Santa Cruz tem uma grande potencial de aipim, então eram poucas coisas, assim, era mais uma subsistência mesmo. E aí com aquelas terras que foram dita por que foram invadidas, começou uma questão judicial. E ali falando se pertencia ao José Maria Rolas ou era uma terra devoluta. Então ficou nessa briga, e começou a ter uma questão de incêndio nas plantações, teve caso de morte, caso de tiro, mas isso na década de 70. Isso tem tudo documentado no década de 70? Década de 70. É pouco tempo atrás. A primeira comunidade, o Rolas, a primeira comunidade assim, de Santa Cruz é o Rolas. É a primeira Rolas. É o primeiro Rolas. E ela surge, como o Carlos contou, o José Maria Rolas ele ganhou a concessão em 20, mas parece que ele usufruiu da terra durante um período de 20 anos e, segundo relatos da época, dos moradores, na época, no jornal do início da década de 70, entrevistou alguns moradores, né, da suposta invasão. Segundo ele, já estava há mais de 30 anos as terras paradas e ele, na verdade, estavam acusando ele de, inclusive, estar vendendo alguns lotes. Então, né? Então, a galera, isso aqui... Não sei se a galera, na época, sabia que aquilo ali pertencia à União. Então, alguns moradores locais, mais com a desmobilização que teve aqui do centro de algumas favelas, comunidades, a galera foi para lá e o boato surge, né? Acho que tem umas terras lá em Santa Cruz que a galera tá invadindo. Agora, pessoal, antes da gente dar continuidade nessa questão, mais ou menos onde vocês estão, eu gostaria, para poder o pessoal que está assistindo a gente saber, porque para quem, de repente, entrou aqui para assistir no meio do papo, deve pensar que Marcelo é um grande formado em história. Né? O Carlos também, não é isso? E, então, eu gosto muito de deixar assim bem... claro, para as pessoas, que a nossa ideia aqui, Marcelo, é justamente essa. Vocês já perceberam, já sabem. É trazer pessoas aqui que fazem a diferença na sociedade e de um modo, assim, diferenciado. Porque muitas pessoas fazem diferença. Né? Pessoas no seu dia a dia, no seu trabalho, está fazendo a diferença para ganhar a sua vida. Né? Por quê? Porque está influenciando ali, colaborando com a vida de outro. Só que tem pessoas que fazem além. Então, igual vocês fazem a mais do que o normal. O Carlos, por exemplo, eu conheço, né? Na hora que você vai se apresentar, o pessoal vai entender, o Marcelo também. E a partir, não só em cima do que você vocês fazem a mais. Então, para comprovar isso, vocês vão se apresentar agora. Para o pessoal saber quem é você. Primeiro, vamos lá, Marcelo? Primeiro? Vamos lá. Sou Marcelo Carvalho, tenho 33 anos, não tenho nada a ver com história, eu sou profissional de educação física, eu sou professor de educação física, tenho um centro de treinamento lá em Santa Cruz, a Arena Carvalho, e tem 2 formações, né, em educação física, na área de pedagogia, licenciatura e no bacharelado, é onde eu atuo, no bacharel com minha profissão, né, em treinamento desportivo. E é isso, não tem nada a ver com... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com história. Porque quem começar a assistir, né, querer saber mais do projeto, né, do Raiz em si, vai assistir seus vídeos. Vai falar que esse cara é um historiador. Historiador dos melhores do Brasil. De uma forma, eu sou envolvido assim, com causas sociais desde muito novo. Eu montei, antes mesmo de entrar em educação física, tem uma galera que vai assistir com certeza,
que já passou pelas minhas mãos no sentido do futebol. Eu com 16 anos mesmo? eu montei meu primeiro muito. time de futebol, cara. Eu tinha 16 anos, aí eu ia nos portões das mães, uma Sim. criança pedindo, libera lá o amiguinho pra jogar lá no meu time. Da mesma lá. idade, às vezes. Não, né? 12 anos. As crianças, era uma criança cuidando de outra. Sim, E as mães confiavam em mim, cara. Eu não sei porquê. Aí eu levava as crianças para disputar campeonatos. Inclusive, eu entrei na educação física com esse intuito de ser treinador de futebol. De promover mesmo, né, o futebol. Isso né? aí. De ser mesmo treinador mesmo, de profissional. ser treinador profissional. Inclusive, eu iniciei uma pós-graduação em performance que eu não concluí, né, porque no meio do caminho eu fui desistindo, a vida foi levando... Foi levando para outros caminhos, né? Mas então, tudo que não tem nada a ver com história. Vamos lá, Marcelo Carvalho, né, formado em Educação Física, bacharelado, pós-graduação, complementação, né, licenciatura em Pedagogia. Isso aí. E esse espaço seu? Licenciatura em Educação Física. Educação Física. Isso, mas eu digo pedagogia porque a licenciatura ela abrange mais uma parte pedagógica da educação física. Entendi, sim. Agora, e o espaço lá que você tem? Fala sobre o espaço. Quer falar sobre o endereço, o que acontece lá? A gente tem um modelo de treinamento próprio, né, onde eu aplico o conhecimento que eu obtive na pós-graduação, que eu não concluí. Eu montei um método de treinamento onde eu encaixo musculação, diversos tipos de treinamento funcional e treinamento desportivo e fiz uma adaptação para pessoas comuns que querem treinar no dia a dia e querem treinar de uma maneira mais dinâmica e eficiente. Então, esse método de treino ele abraça desde crianças de 8 anos até idosos de 70, 75. Todo mundo faz o mesmo treino, né, de acordo com o nível de cada um. E ali faz uma avaliação. Faz uma avaliação. Também a ideia do que a pessoa quer. Do que a pessoa quer, quais são principalmente os objetivos. Geralmente as pessoas procuram querendo emagrecer e eu mostro que o seu corpo tem muitas capacidades, saltar, correr. Geralmente quando os idosos chegam lá eu falo, não, a senhora vai saltar, eles se assustam um pouquinho, mas dentro de um processo pedagógico, né, de ensino, ele não vai soltar. Inicialmente ele vai fazer exercícios que vão dar condições no futuro dele conseguir fazer um salto com qualidade, seguro, né? E consegue. Você vê que os idosos têm essa com saltar na caixa é uma coisa que é muito legal, porque é uma coisa que a princípio todo mundo tem medo e não tem coragem, porque é muito mais do que a capacidade do corpo, vai além. É a coragem que você tem de superar aquele desafio. Então eu trabalho muito isso com os meus alunos, de superar desafios, de você conseguir se pendurar numa barra, de você conseguir saltar numa caixa, de você conseguir pegar sobrecargas que às vezes passam do seu próprio peso corporal. Então, claro, com todo um processo de transição que dura tempo, não é de uma hora para outra, mas que vai sendo construído. E fica lá em Santa Cruz mesmo? Fica em Santa Cruz, na Areia Branca. Na Areia Branca. Isso aí. Ali próximo ao... onde tinha uma galeria, que tinha uma loteria, já por ali? Isso. Tem um mercado novo que a galera deve conhecer. Super Compras. Sim. É quase em frente ao Super Compras. Em janeiro a gente vai estar num espaço novo, maior, que é bem coisa pertinho. boa. Coisa então, boa. Você vai ser falar... convidado para a inauguração, com certeza. Bacana, estarei lá. E o carro? Depois continua, Marcelo, que eu sei que tem muito mais coisas aí em relação a você. Não dá para contar tudo hoje, né? Mas um pouquinho. Te vem aqui outras vezes. Com certeza. E o Carlos? Sou o Carlos Felipe, sou professor de Educação Física, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aí tenho bacharel também, que eu fiz a complementação. Sou mestre, recentemente, terminei meu mestrado em Ciências da Atividade Física. Então, sou muito envolvido mais com a parte da educação, e aí foi onde nós esbarramos, né, professor Edson? Verdade. No campo de escola, então, apesar de estudar um pouco sobre a história em relação a isso, eu também estudo educação. E a educação de qualidade, é uma educação que eu acredito que é um poder transformador, é a educação. Então, é um transformador social, é um transformador de caráter, é um transformador de pessoas. Então, eu acredito na educação integral do aluno. Então, a minha luta, o meu desejo, a minha força de vontade é sobre
a escola. Então é isso que eu acredito, é isso minha área de pesquisa, é isso que eu faço, é um pouquinho sobre a escola. E aí o Marcelo, nós promovemos com o Raízes Santa Cruz, a gente promove também alguns aulões gratuitos. Por ser professor de educação física, a gente promove alguns aulões gratuitos para a comunidade. Então, sempre uma vez ao mês a gente tem um aulão gratuito em praças públicas, e a gente promove palestra sobre nutrição, palestra sobre... A última que a gente fez teve a questão do câncer de mama. Câncer de mama. A gente levou um amigo que é formado em oncologia. Então a gente sempre fica promovendo. Pô, muito bom. E interessante, né, que vocês estão reforçando mais ainda o que é esse nosso programa aqui, esse nosso podcast, que é justamente isso, é mostrar para quem assiste a gente divulgar, a gente também poder divulgar para alcançar mais pessoas, para saberem que dá para fazer a diferença na sociedade, dá para fazer um pouco mais. Você vê, o Marcelo falou agora há pouco 33 anos, não foi isso? Carlos? Tenho 26. 26, já são pessoas novas, né? Vocês já estão fazendo muito. Quantas pessoas já estão sendo envolvidas ali e se beneficiando dessas atividades de vocês? Vocês sabem, são muitas. Né? Então, assim, essa é a nossa proposta, sabe? Das diversas áreas de atuação, seja... A gente já entrevistou aqui um DJ, a gente entrevistou um ex-jogador de futebol das Forças Armadas, né? Não sei se o Marcelo sabe, na década de 90, as Forças Armadas tinham seleção de futebol. De futebol, de todos os esportes. De todos os esportes, não é isso? E competiam, né, entre outras Forças Armadas, até de outros países. E um amigo nosso foi entrevistado aqui, e ele hoje é professor de educação física. Então a gente deixa, né, a informação para as crianças, para os jovens saberem assim, poxa, eu quero ser um jogador de futebol. Tá, mas e se não conseguir? Como vai ser a vida no decorrer aí da vida adulta desse jovem, se ele não teve uma orientação, se ele não teve ali uma formação paralelamente às atividades da busca profissional no futebol? Porque eu tenho muitos casos reais, por exemplo, um primo meu, ele tentou ser jogador de futebol, né? Joga muito bem, mas chegou com 21, 22 anos, ele desistiu. Ele achou que não ia dar mais, já estava em time pequeno, considerado pequeno, e aí parou, sendo que assim, pelo menos ele tinha, né, um tio, tem um pai, que tem uma atividade profissional que deu para poder encaixá-lo ali, e ele hoje está dentro das suas condições razoavelmente bem. Só que não é a realidade de todo mundo. Né? Tem muitos que quando não consegue, de repente, despontar no futebol, e não sabe o que vai fazer na vida. Né? Então, vocês não se preparam. Vocês estão dando aqui ideias, né? Muitas pessoas podem se inspirar em vocês para ser um professor de educação física desde já. Eu tenho um sonho de ser um jogador de futebol, mas vai estudando. E dá espaço. E dá para fazer os dois. Dá para fazer. Né? O Carlos Novo já é mestre. Né? Se formou há pouco tempo. E o Raiz de Santa Cruz, ele tem esse objetivo de ser multifatorial, porque nós também promovemos esses jovens com a questão do nosso pré-vestibular social. Nós temos um pré-vestibular social que acontece com o nosso amigo Alex, que ele não pôde estar aqui hoje. Alô, Alex, grande abraço, Alex. Um abraço, gente boa demais, eu conheci, sensacional. Fala um pouquinho dessa atuação mais precisamente dele. O Alex, ele fica de frente como coordenador da... pré-vestibular Nossa Senhora da Glória. Nossa da Glória. Então, ocorre ali no Curral Falso, um local que também é um local histórico. Onde surgiu Santa Cruz. Então, as ideias de Curral Falso, porque ali paravam os cavalos, né, para beber uma água. Por isso que fala o nome Curral Falso. É mesmo, aí, mais uma. E ali ele desenvolve já bastante tempo com um pré-vestibular, onde tem jovens que totalmente gratuito mesmo,
com uma salinha que ele tem, e ele fica ali dando aula de geografia, que ele é de geografia, e outros professores. Tem uma equipe, ele montou uma equipe de voluntários. Uma equipe de voluntário, totalmente voluntário. E ano que vem a gente também está conseguindo numa outra paróquia, na São Benedito, a gente conseguiu também criar um outro pré-vestibular. Então a gente vai estar ali de frente com 2 pré-vestibulares sociais em Santa Cruz, totalmente gratuito. Então a gente vai só precisar de professores, coisa e tal. Inclusive, se você quiser se voluntariar, quiser se juntar, unir, a trabalhar com a gente de coração, que eu falo, tem que trabalhar de coração. Para você trabalhar no social... Vamos convidar, né, pessoal? Sim. Vamos participar. Mas melhor ainda quem for da região da Zona Oeste. Isso aí. Eu não sei, eu só sei cozinhar, então vamos fazer uma oficina de cozinha, daquilo. Todo mundo é professor. O Edson tem todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo tem algo a compartilhar, nem que seja uma experiência de vida. Então todo mundo consegue ajudar em qualquer projeto, tendo boa vontade, um serviço braçal. Tem gente que consegue ajudar com recurso financeiro, que é um pouco difícil, né, de a gente conseguir, mas todo mundo consegue ajudar de alguma maneira. É verdade. Agora, né, voltando à questão das ações... Deixa eu só aproveitar o gancho, que é uma coisa que ninguém sabe. Ele deu o gancho aqui, eu não peguei, que era do Curral Falso. O Curral Falso é um dos primeiros locais do Brasil a receber um assentamento dos colonizadores. Inclusive, foi o primeiro local de Santa Cruz, e as pessoas não sabem disso. Elas acham que Santa Cruz surgiu através do palacete jesuítico, onde fica o batalhão Vilagrã Cabrita, e não. E não foi. Não foi. Santa Cruz, em 1565, recebeu o seu primeiro assentamento humano, que Cristóvão Monteiro, que era um fidalgo da casa, de uma casa importante, filiada ao Reino de Portugal. Ele recebeu a região ali, na verdade, a região ali era uma região enorme, né? Que era Sesmaria de Guaratiba, o nome. Sesmaria é um pequeno lote de uma capitania, né? Não sei se a galera viu aqueles mapas antigos do Brasil, que as divisões de terra eram assim. Então, uma Sesmaria era um pequeno lote. E aí, o Sesmaria de Guaratiba, ele recebeu, e ele justamente ergueu uma capela, né? Que hoje ela já virou ruína, mas a igreja de Nossa Senhora da Glória... ela foi construída em cima dessa capela, que foi construída em 1565 por Cristóvão Monteiro. Uma construção em cima da outra. Então foi o primeiro assentamento daquela região, foi o Curral Falso. Foi o Curral Falso. E depois que virou o nome Curral Falso? Na verdade, como a gente não tem muita coisa dentro da história do Brasil que ela é meio confusa. Eu acho que até porque talvez a gente teve um processo de transição de império para república meio complicado, então muita coisa foi destruída, então a gente perdeu muita coisa. Não se sabe se o nome Curral Falso é desde essa época. Alguns autores defendem que ele é desde essa época, 1565, outros já defendem que foi posteriormente, mas até porque ali, se você for olhar um mapa antigo, era você vinha do centro do Rio, né, hoje a gente conhece como Avenida Santa Cruz, aí pegava a Cesário de Mello ali, era um caminho só, era o caminho imperial, e ali o Curral Falso era um grande entroncamento onde você seguia para a Fazenda Imperial, para a comunidade de Guaratiba e para Sepitiba. Então é um lugar de devida importância por conta disso, né? Sim. O pessoal da época que fazia os deslocamentos, eles tinham que passar por ali para poder ou ir para Guaratiba, ou ir para Sepitiba, ou ir para a Fazenda de Santa Cruz. E a história de Santa Cruz ela é muito confusa porque não tem muitos registros. Ali há pouco registro. Por exemplo, a gente vai pegar os povos originários de Santa Cruz e Sepitiba, quase não se tem material. Nada. Não tem, a gente não sabe dos nossos antepassados ali em relação a território dos povos originários antes dos colonizadores chegarem aqui. Sim. Eu ia falar justamente para vocês comentarem a respeito da trajetória e de algumas curiosidades, fatos históricos, igual essa do Curral Falso. Lembra de mais alguma? Tem um monte. Não, eu sei que tem muita, mas para falar agora uma curta pra gente, bacana.
O túnel dos jesuítas. O túnel, Dos sim. jesuítas Você estava conversando comigo, eu pedia, não, para, senão eu já vou saber. E aí eu vou ficar aqui, né, você falando, eu já sabendo, eu quero aprender junto. Supostamente é um túnel que ligaria o batalhão Vila Gran Cabrita, né, onde ficava a sede dos jesuítas, à ponte, que é um outro lugar histórico. Isso. Também, é muita história. Mas vamos lá. Ponte dos jesuítas. Jesuítas, que fica hoje... Que hoje lá do outro lado do Brasil. Do outro lado do Brasil, na comunidade de jesuítas. É um percurso muito grande. E é grande. 5 quilômetros. Estranho esse túnel numa época dessa. Fala aí, Marcelo. Então, vou contar a história e depois vou dar a minha opinião e vou dizer o que os estudiosos falam. A história é a seguinte: os jesuítas, eles são muito conhecidos por construção de fuga, de túneis de fuga, né? Que eles não chegam nem a 1 quilômetro, esses túneis, né? Dentro da história. E quando teve esse processo, né, do Império para a República, que as pessoas começaram a descobrir esses túneis. É recente a descoberta deles. Né? Então são túneis, é uma rede de túneis, na verdade não é um túnel, que ele fica ali no batalhão Vila Gran, até a Casa do Sal, que até o amigo Charles, que é responsável pela casa, ele é dono, né? A casa famosa, foi a casa do vice-rei de Santa Cruz, né? Ele é proprietário hoje, e ele me convidou, falou que ia me mostrar lá, que segundo ele, debaixo do sótão dele, lá da sala dessa casa, ainda tem um vestígio do túnel. Esse túnel, provavelmente ele foi ruíno. Tem, inclusive, algumas fotos antigas que acho que aterraram o túnel recentemente. A gente não sabe, não é informação extraoficial, isso que eu estou dizendo. Né? Os boatos é que esses túneis foram todos destruídos, infelizmente. E tem algumas fotos dele que eu posso até te mostrar depois do túnel. É bem interessante, cara, a estrutura do túnel. Então, uma rede de túneis que eu não acredito que ligaria a ponte dos jesuítas. Primeiro que a gente tem um córrego d'água ali. Um rio, né? Um rio, né? É um rio. Tem um rio. E o túnel teria que passar por baixo dele, então já é bem difícil. Uma professora da UERJ, o FRJ, eu não me lembro também, até me desculpe, não me recordo do seu nome, mas depois a gente pode até tentar acreditar. Ela fez uma pesquisa bem interessante e ela... Segundo ela, essa rede de túneis era uma rede hidráulica, era como uma forma dos jesuítas levarem água para o mosteiro, né? Na época era um mosteiro jesuítico. E aí eu já tenho uma teoria minha, que inclusive a amiga Andressa do Descubra Santa Cruz, um outro abraço, faz um trabalho também magnífico de passeios culturais em Santa Cruz, né? A Andressa tem um boato, uma fofoquinha aí, que, segundo ela, o pessoal mais antigo de Santa Cruz diz que essa rede de túneis é ainda maior, que ela vai até a Felipe Cardoso, o pessoal mais antigo falava. E aí vem a minha teoria, que talvez seja algo, né? Essa teoria é embasada em nada, é loucura na minha cabeça. Tá embasada em nada, não tem embasamento nenhum. Talvez seja algo até mais antigo. Por exemplo, você tem na Europa, você tem uma rede de túneis que foi descoberta no século passado, né, que corta grande parte da Europa, a Turquia, toda aquela região, que muita gente ainda não sabe. Diz que talvez tenha sido da última era glacial que teve e tal. E eu acho que, devido ao tamanho e à extensão que esses túneis têm, eu acredito que possa ter sido, os jesuítas possam ter encontrado, na verdade, e ter se aproveitado. Porque se você for olhar o mapa de Santa Cruz e ver mais ou menos até onde esses túneis chegam, os túneis oficiais, de fato, que, né, fora a lenda, é uma extensão bem grande. E no Brasil não existe nenhum túnel igual, nem tem nenhuma estrutura igual construída pelos jesuítas. É pouco provável que esse túnel não exista. É um túnel servia de compota. Ele conseguia controlar o nível do rio. O túnel lá da ponte dos jesuítas. Eles conseguiam controlar o nível através das compotas. Então, meio que não é possível ser um túnel tão grande. Então, essa possibilidade de... Todo mundo antigo fala, não, existe um buraco. Tem várias lendas. Não, as pessoas afirmam que o túnel existiu. A gente foi lá recentemente, né? O Marcelo até entrou um pouco.
Mas aquilo ali, ele não é um buraco, um túnel que leva até ao batalhão. De fato, existe o túnel lá, no batalhão. O que existe na ponte dos jesuítas é o que o Carlos explicou. Que é uma compota, que ela serve de regulagem de nível do rio. O principal que o pessoal mais comenta é esse do batalhão até a ponte dos jesuítas? Isso, mas as pessoas não conhecem a outra rede de túnel que existe, que de fato existe, que é uma rede que inclusive existe um amigo que faz vídeos também, que recentemente fez de um suposto túnel em Paciência. Então esses túneis podem ter tido até uma extensão maior. É verdade, né? Paciência é próximo ali, bairro. Está alguns quilômetros ali. Alguns quilômetros. Muito interessante. Então, curiosidades, tá vendo? Que a gente eu ia pedir para vocês falarem. Santa Cruz é um poço de curiosidade. É muita coisa, né? O primeiro bairro de subúrbio a receber energia elétrica foi Santa Cruz. Inclusive, a Avenida Isabel foi o primeiro bairro de subúrbio do Brasil a receber luz elétrica. O primeiro telefone da América Latina foi a linha que ligava o palácio aqui de São Cristóvão ao Palacete de Santa Cruz. Então, participou, a primeira ligação foi em Santa Cruz. Aqui na América Latina. E realmente a transição da República para o Império, Santa Cruz foi muito intensa, teve muitas ações. Infelizmente, que é uma das coisas que eu tô doido para falar aqui, que eu vim, eu sou apaixonado por astronomia, então a gente já pode até aproveitar o gancho, que também o Alex tem um projeto de astronomia, ele tem telescópio, que é um dos projetos que a gente quer fazer lá, levar para as crianças, para os adultos, né, de uma maneira geral, para as pessoas terem acesso à astronomia, terem um contato, poder saber curiosidades e observar a Lua, satélites, e, enfim, os planetas ali, ter esse contato que a gente... Uma coisa é você ver, você pode ver um monte de vídeos sobre planetas na internet, outra coisa é você ter ali a emoção de estar observando, né? Então, é uma das coisas que a gente quer levar para a comunidade também, é a astronomia. Bacana. Mas a gente quer levar também porque em Santa Cruz teve um observatório. Teve um dos primeiros observatórios planetários astronômicos, aliás, do país. Quem construiu foi Pedro II. E o engenheiro responsável foi o avô do Oscar Niemeyer, Niemeyer também, não me lembro o nome dele. E esse observatório ele era enorme. Ele, inclusive, existe um relato que está no Museu de Petrópolis de observações astronômicas que Pedro II fez na época, que foi feito lá em Santa Cruz, onde fica o Morro do Mirante, e hoje está completamente fechado ao público. Infelizmente, a Rio Mais está lá, administrando, tem uma caixa d'água pública lá que não funciona mais, e a Rio Mais fechou o espaço e não deixa ter acesso, né? Segundo ele, o local está perigoso, mas como a gente também não tem acesso, a gente não consegue saber de como é que está. É uma dos apelos que a gente deixa aí para a galera, que a gente possa ter esse local. Inclusive, seria maravilhoso se a gente pudesse levar os nossos telescópios e fazer esse projeto lá com as crianças, né? No Morro do Mirante, porque historicamente foi um lugar muito importante. Passaram muitas autoridades lá em Santa Cruz, e no Morro do Mirante, quem não conhece o Morro do Mirante, ele fica onde fica aquele cruzeiro de Santa Cruz, né? Ali na Rua do Cruzeiro, atrás da igreja, na verdade agora santuário de Nossa Senhora da Conceição, que foi elevada a santuário recentemente, na verdade há 2 dias atrás. E então ficava ali, tem a foto, ele era lindo, enorme, era uma cúpula hexagonal, com um telhado enorme, era bem bonito. E foi destruído pela República, né? Nessa transição. Foi muito intenso, né, esse período, né? Foi bem complicado. Tem um pessoal que conta as histórias de Sepitiba, que na época da transição de República para Império, né, Santa Cruz e Sepitiba eram uma das regiões que receberam ali a história conta a respeito de um grupo de uns soldados, não tem algo assim, fuzilamento? Do fuzilamento, sabe alguma coisa, Marcelo? Sei. Inclusive, outro abraço, tô mandando um monte de abraço aqui. Manda sim, conta um pouquinho dessa história. A professora Bianca lá do Ecomuseu de Sepitiba, ela que me contou essa história. Foram 21 meninos, a idade dele varia. Porque eles eram muito jovens, não era? A idade varia de 12, 13 anos até 21 anos. Na verdade, os meninos naquela época, os ex-escravizados, né,
eles não tinham muito o que fazer, né? A sociedade não aceitava, apesar deles serem livres. Então, muitos deles tinham a única opção entrar para as Forças Armadas da época. Eles entraram para a Marinha. Na época, o Rio de Janeiro estava havendo um conflito, eu não lembro, era uma revolta, não lembro qual revolta que teve, o Rio de Janeiro estava tendo uma crisezinha, né? E esses meninos, eles se rebelaram e eles foram levados até a Ilha da Pescaria, a ilha o pessoal conhece como Ilha dos Marinheiros, e Ilha da Pescaria, né? Atualmente, em homenagem a esses 21 meninos que foram fuzilados devido a essa. Inclusive, a Bianca me falou que tem esse boato em Sepetiba de que a esposa de um almirante, isso, eu vi, ela assistiu e passou mal. Enfim, eles foram fuzilados. Para quem não sabe onde fica, quem chega ali no Coreto de Sepetiba, a Ilha da Pescaria, dos Marinheiros, ela fica no extremo direito. Indo até para aquela parte da aeronáutica. Ali é base, terreno né? da base aérea de Santa Cruz. Da aeronáutica. Muito interessante. Pessoal, ó, a gente já está indo para os finais. Caramba! É rápido. É muito rápido. É assim que funciona. Se deixar, vai embora. Vai embora. Deixa eu ver um tema, alguma coisa aqui interessante. Né, quiser mandar alguns alôs, se for lembrando, pode mandar, tá? Mas assim, para a gente fechar, alguns projetos, algumas ações envolvendo ações pessoais ou próprio Raízes. A gente pode falar do projeto de uma maneira... O Raízes, ele é multifacetado, como a gente falou aqui. Então, a gente tem muitas frentes. Então, a gente tem a frente da saúde. Então, como a gente promove aulões gratuitos para a comunidade, em praças públicas. Então, sempre acontece uma vez ao mês. A gente está tentando agora para ver se a gente consegue colocar dias fixos. E aí, isso a gente está conversando. Inclusive, é um projeto que vai iniciar também agora em janeiro, Exatamente. Que é com a professora Maria Clara, que é o projeto de atividade lá na comunidade do Rolas, que é o projeto de atividade de motricidade com idosos, que a nossa amiga, a professora Maria Clara, vai iniciar. A gente fez uma parceria, todos os nossos projetos surgem através de parcerias. O Padre Daniel, que abriu o espaço lá para a gente da paróquia São Sebastião, lá dentro do Rolas, cedeu todo o espaço para a gente, toda a estrutura que a igreja tem, galpão, bebedouro, banheiro, para a gente poder desenvolver. O primeiro projeto a ser desenvolvido vai ser esse projeto de atividade física e motricidade com idosos. Já em janeiro, né? Já em janeiro. Agora, né? Em janeiro também começamos o pré-vestibular social na paróquia São Benedito. São Benedito e começam as inscrições em janeiro. E na paróquia Nossa Senhora da Glória também. E na Senhora da Glória já continua, né? Continua. Esse da São Benedito a gente está iniciando. Esse projeto da Nossa Senhora da Glória é legal a gente acreditar. É um trabalho do Alex. É um trabalho que está sendo... Eu convidei o Alex para participar do Raízes de Santa Cruz por conta dessa notoriedade que ele tem, dos projetos que ele desenvolve. Ele, de pronta resposta, ele aceitou e quis agregar. A gente está agregando o projeto que já é dele, que ele desenvolveu com os amigos dele. E aí a gente está tentando cientificar, né, o nosso projeto. A gente está tentando fazer, por exemplo, o projeto de astronomia. Vai ser uma forma de estudos que os alunos do pré-vestibular vão ter para ter acesso através da astronomia. É como se fosse um grande projeto guarda-chuva. Então, ele vai ter vários braços onde a gente tem iniciação científica, onde nós estamos desenvolvendo. Então, porque essas pesquisas que nós fazemos demanda trabalho, demanda esforço. Então, precisa de um aluno ali do pré-vestibular, um aluno também da graduação, que a gente também conseguiu, para fazer essas pesquisas. Então, apesar de eu e o Marcelo a gente estar tocando nas pesquisas, também é necessário que outras pessoas também aprendam a fazer pesquisa científica. A gente vai orientar esses jovens. E, por exemplo, o projeto de astronomia você abraça química, você abraça matemática, você abraça física, obviamente, geografia. Então, tem como a gente dar aulas voltadas para astronomia com essas matérias. E esses alunos do pré-vestibular, a ideia é habilitá-los a instruir os mais novos, até uma forma deles se desenvolverem também. É um projeto integrado de educação, onde a gente pode ter também os alunos do pré-vestibular ajudando os alunos que, por exemplo, outro projeto importante é o do futebol, que a gente esqueceu de falar, o futebol feminino. A gente vai iniciar um projeto grande com 3 categorias, lá com um amigo do Renan, lá do Progressista.
Ele cedeu o campo, cedeu material esportivo. Um abraço pro Renan. Progressista é próximo ao Palacete, Ó, não? o Palacete em frente. Manda aí um abraço. O pra Renan, ele. que cedeu o campo, cedeu bola, colete, tudo. É mesmo? Tudo. Aí eu e a professora, outra amiga que está se anexando ao projeto, que é a professora Eduarda Camargo, ela é ex-jogadora de futebol e também professora de educação física, ela vai entrar com a gente nessa empreitada também, ela vai dar aula lá para as meninas, né, junto comigo, e aí esse projeto de futebol, as meninas, elas, na verdade, não é um projeto de futebol, a gente vai deixar claro que é um projeto de educação integrada. Elas vão fazer as aulas de futebol, mas elas também vão ter que participar das oficinas de reforço escolar, Sim, vai ser um projeto mesmo. direcionado. E, por exemplo, os alunos do pré-vestibular, que geralmente têm 17, 18 anos, eles vão ajudar a instruir esses mais novos. Essas meninas, por exemplo, de 11, 12 anos, que As às vezes... categorias que você... Do sub-11, sub-13 e sub-15. São as categorias que a gente vai iniciar. São 3 categorias. Para cada categoria são 60 meninas que a gente quer abraçar. Cada categoria? Isso. Não, são 60 no total. São 20... Total, 20 em cada categoria. Em cada categoria. Muito bacana, muito legal mesmo. É isso aí. Mandar os alôs finais pra gente fechar? Fala aí, Carlos. Queria dar um alô pra minha esposa, pra minha filha, pro nosso neném que tá vindo aí, que você pai de novo. É mesmo? Você pai de novo. Olha, a neném tá novinha, né? Tá novinha, vai ser 3 anos de diferença. É bom que queria junto, né? É. É bom que a gente queria junto. Eu não posso falar. Eu também quero mandar um beijo gostoso para minha esposa, minha apoiadora. É quem segura a barra, quem está segurando a barra lá para eu poder estar aqui hoje. E todas as barras que ela segura para eu poder estar tocando esse sonho que é nosso, né? E os meus filhos também, eu não esperei muito não. Meus filhos, um tem um de 3 e um de 1 ano e meio. Veio um atrás do outro, né? Eu superei o Carlos nessa aí. Superou. O Carlos tem 3, né? A menina tem 3 Tem já? 3 e agora tem agora numa barriga. Na barriga. Então, de repente, vai estar com 4 Vai já, tá com né? 4, provavelmente. Mas quem sabe o Carlos até me passa nessa aí, nesse placar. Eu acho que ele vai virar, ele vai fazer o terceiro. Acho que 2 é bom, né? São 2 não é bom? Eu tenho 2 meninas. Tem 2 meninas. E com a diferença grande. A Andressa tinha 10 quando a Maria... 11 quando a Maria nasceu. 11 anos de diferença. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tá? Quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu que agradeço a essa parceria, né, Carlos, que a gente já está fazendo. E recentemente estava com o Augusto. Né? Fiquei sabendo que ele serviu Servimos você juntos na base aeronáutica. aérea de Santa Cruz, exatamente. Trabalhamos. Um abraço para o Augusto, né? É, eu conheci ele na época como Aragão, né? Nós éramos Aragão. cabos da aeronáutica. A gente foi cabo. Ele. Pô, que bacana. Cabo Tá vendo? Aragão. Gente, é isso que eu falo. A gente pensa assim, o Marcelo é um historiador. Pô, o Marcelo é profissional de educação física, o Marcelo foi, né, militar, chegou a ser cabo da aeronáutica. Trabalhei em um projeto social no Profesp, que é o Trabalhou? programa Forças no Esporte. Sim. Eu coordenei 2 anos o Profesp na base aérea de Santa Cruz. Pessoal, para saber mais, Marcelo, é só entrar lá, saber mais a respeito do Projeto Raiz. No Instagram, Não tem erro. Raízes de Santa Cruz. de Santa É Cruz. único. É o único, é o único. Botou raiz, aparece Agora, lá. Quando o Carlos me apresentou o Instagram, tinha uma faixa de 14 mil, se não me engano. Aí a gente teve aquele encontro lá em Sepetiba, Aí tava quase 20. tava quase 20. E hoje, tem o quê? 22? 23.900, 23.800. A aceitação está muito boa. Em 4 meses. Em 4 meses. Justamente Santa Cruz é um lugar onde as pessoas têm essa sensação de pertencimento, né? As pessoas gostam, que moram em Santa Cruz, gosta de falar que mora, conta a história. Então, acredito que a página tenha dado certo por conta das pessoas mesmo. Das pessoas mesmo que estão se identificando. Estão se identificando, estão seguindo, comentando a página. Não, eu tô aqui, o nosso público, a gente percebeu isso, que segue a gente na rede, são públicos com as pessoas de ter mais idade. Então, eles falam, 45 comentam, não, eu conheci, por exemplo, quando a gente contou a história do Colégio Delta, e não, eu estudei lá no Delta. Eles se sentem, né? Se Eles sentem pertencentes. Sente aquela história. É isso aí. Então, fechando aqui, Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mesmo também. Eu que agradeço, professor. Carlos, agradecer ao Alex, que Infelizmente faz parte, não pôde estar aqui não pôde hoje. estar aqui, mas faz parte desse grupo, desse projeto maravilhoso. E vamos unir as forças para a gente alcançar mais pessoas e conseguir com que a gente transfira
informações, né? Desenvolver conhecimentos para as pessoas, assim como vocês já fazem, a gente unindo aqui com o Estúdio Musitec também, com o Marcelo Magrinho, com o Mário, com o Thiago. Muito bonito, inclusive, o estúdio. Parabéns à equipe aí, que o espaço aqui é muito bonito. Muito bonito. E eu nunca tinha entrado no estúdio. E eu achei Primeira vez, sensacional o estúdio. E o Magrinho me contou todas as etapas. Foi. Como é que surge, como é que foi fundado. Foi bem bacana. Espaço muito bonito aqui. A galera da equipe aqui tá de parabéns. Beleza. Então é isso aí. Pessoal, agradecer mais uma vez, pessoal do Raízes, Marcelo, Carlos, e agradecer ao Alain Oliveira, do Colégio Oliveira Malé. Aqui estamos no Estúdio Musitec. Se você quiser conhecer, saber a respeito de gravação, de ensaio, tem aqui nas descrições. E a gente, próximo episódio, com mais uma pessoa que faz diferença na sociedade. Até mais, beleza? To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right. Let's go.